Meus caros católicos, gostaria, neste dia de hoje, de voltar a um tema importantíssimo, ao qual é necessário que voltemos com certa regularidade, de tempos em tempos. Trata-se da questão da geração dos filhos, e mais precisamente da questão dos métodos naturais, da questão da contracepção e da cultura de morte. Ainda hoje, São Paulo, em sua epístola, nos diz que devemos viver não da carne, mas viver do Espírito de Cristo, como filhos de Deus. Viver pela carne, claro, é entregar-se, sobretudo, a pecados contra a temperança, de algum modo, e como destacamos no domingo passado, em particular, a pecados contra a castidade. Viver do Espírito de Cristo é viver das virtudes de Cristo. Entre elas, claro, a temperança e a castidade especificamente. E essa falta de castidade é que leva a esses pecados no uso do matrimônio, nos direitos matrimoniais. É realmente fundamental voltarmos a este tema, a questão da geração dos filhos e, mais precisamente, da questão dos chamados métodos naturais, da questão da contracepção e da cultura de morte. Os caros católicos, a Igreja tem o direito e o dever dados por Deus para julgar sobre a moralidade dos atos humanos, para dizer se são moralmente bons, moralmente ruins, para favorecer os bons e condenar, claro, os atos moralmente ruins. E esse poder da Igreja em relação à moral se estende à lei natural, à explicação da lei natural. A lei natural é aquela que decorre da própria natureza das coisas, tal como criadas por Deus. Nós vemos que Deus formou nossas faculdades com uma determinada natureza e com uma finalidade e com os meios para atingir essa finalidade. Consequentemente, nossas faculdades da alma, inteligência, vontade, memória, imaginação, sentidos e tantas outras, nossas faculdades devem ser usadas segundo a intenção do Criador, se não quisermos ofendê-lo e prejudicar seriamente a nós mesmos. Em outras palavras, Deus nos fez de um certo modo, com uma certa natureza. Isso traz para nós consequências de como devemos agir. De forma semelhante, quando se fabrica um carro, o fabricante o faz de uma certa maneira, tendo em vista seus objetivos. Assim, ele pode fabricar um carro que funciona somente com gasolina. Ora, se alguém vai contra a intenção do fabricante e coloca álcool no tanque de combustível ou diesel, o carro terá vários problemas e não funcionará corretamente como deveria. Se tivesse sido observada a intenção do fabricante e a natureza daquele carro que funciona apenas a gasolina. Assim, da mesma forma, nós, quando agimos, quando usamos das faculdades da nossa natureza contra a intenção do Criador, quer dizer, contra a nossa própria natureza, contra a finalidade das nossas faculdades e da nossa natureza, temos aí um prejuízo grave, teremos vários problemas. Às vezes problemas físicos, de saúde física, muitas vezes problemas graves de saúde psicológica, por agirmos de maneira irracional, e claro, problemas na vida espiritual, porque se trata de um pecado, o que é o mais relevante e o mais grave. Dentre as faculdades que Deus deu ao homem, caros católicos, há a faculdade reprodutiva, a faculdade para gerar filhos. Ele formou tal faculdade de forma que ela fosse utilizada justamente para isso,
para a geração e a consequente educação dos filhos, o que se pode fazer adequadamente apenas dentro de um matrimônio indissolúvel, com o pai e a mãe unidos, um matrimônio indissolúvel, procurando viver santamente e assim educando os filhos. Portanto, o uso dessa faculdade reprodutiva está reservada para o matrimônio, exclusivamente dentro do matrimônio, onde os filhos podem ser não só gerados, mas devidamente educados, e o uso dela fora do matrimônio é, evidentemente, gravemente pecaminosa. E ao dar ao homem essa faculdade reprodutiva, ele uniu dois aspectos: o aspecto procriativo e o aspecto unitivo. No ato conjugal, portanto, devem se encontrar necessariamente juntos os aspectos procriativo e unitivo. O elemento unitivo consiste no fato de que o ato conjugal, por sua própria natureza, faz do homem e da mulher uma só carne, unindo-os fisicamente. O aspecto unitivo não é aqui propriamente amor entre os cônjuges, mas a união que faz deles uma só carne. E o elemento procriativo consiste no fato de que o ato conjugal, por sua própria natureza, está fundamentalmente ordenado à procriação, à geração dos filhos. Assim, esses dois aspectos do ato conjugal não podem nunca se separar. Se alguém os separa, irá gravemente contra a lei natural e, portanto, contra Deus, autor dessa mesma lei. É de suma importância compreender isso. O aspecto procriativo e o aspecto unitivo não devem ser separados. Deus quis que os filhos fossem gerados por meio da união que se realiza no ato conjugal dentro do matrimônio indissolúvel entre um homem e uma mulher, claro. E essa união pelo ato conjugal só se justifica quando tal ato é feito, concluído de modo apto à geração dos filhos, isto é, sem excluir a procriação. Essa é a doutrina imutável da Igreja, caros católicos, e essa doutrina imutável da Igreja nos leva a algumas conclusões importantes. Ela condena como pecado gravíssimo, por exemplo, a fertilização in vitro, a inseminação artificial, a barriga de aluguel, pois aqui o aspecto unitivo é deixado de lado. A Igreja é defensora da família, da geração dos filhos, mas não a qualquer custo, evidentemente. Os fins não justificam os meios. A Igreja não pode ir contra a lei natural, contra Deus, para favorecer a procriação. Essas práticas que deixam de lado o aspecto unitivo vão gravemente contra a lei natural feita por Deus e são objetivamente um pecado grave. Além de outro problema gravíssimo nesses casos, os embriões que não são implantados na mulher serão puramente destruídos ou congelados para posteriormente serem utilizados em pesquisas como se fosse um nada, enquanto na verdade são seres humanos capazes da salvação eterna, inclusive. Outras consequências decorrem da doutrina da Igreja. Ela significa que uma pessoa não pode ser esterilizada a fim de evitar os filhos. Ligadura das trompas, vasectomia são gravemente proibidas. Ligadura de trompas e vasectomia são também a mutilação de um órgão que está sadio, que não pode ser feito. Outra coisa seria a retirada de um órgão, a sua alteração por motivo de uma doença grave, para curar a doença e que, como consequência disso, viesse uma esterilidade. Outra coisa é fazer um procedimento ou uma cirurgia visando diretamente a esterilidade. Isso é gravemente proibido, visar diretamente a esterilidade.
Também os que recomendam esses procedimentos, os médicos que os realizam, cometem grave pecado. Esses procedimentos, sendo possível, devem ser revertidos, se ainda existe a fertilidade naquele que fez o procedimento, que sofreu o procedimento. Também preservativos e qualquer outro tipo de barreira artificial, como diafragma, por exemplo, são moralmente ilícitos e gravemente ilícitos, gravemente pecaminosos. Também as pílulas não podem ser tomadas, evidentemente, para evitar os filhos. E vale destacar que essas pílulas não somente impedem a gravidez, como são, em sua maioria, abortivas, impedindo a fixação do embrião na parede uterina quando já houve a concepção, por exemplo. Assim que a maioria dessas pílulas não somente são anticoncepcionais, mas não tendo esse efeito de evitar a concepção, tem um efeito abortivo. Todas essas coisas vão contra a finalidade primária do matrimônio e do ato conjugal, que é a procriação, a geração dos filhos, com a consequente educação. Essa é a finalidade primária do matrimônio. Quem casa quer filhos, deveria ser esse o ditado verdadeiro. Essas coisas vão contra o aspecto procriativo, como vai também o ato concluído de maneira inapta à geração dos filhos, o que é também gravemente pecaminoso. Em 1968, o Papa Paulo VI, na encíclica Humanae Vitae, confirmou o ensinamento constante e imutável da Igreja, tanto em relação aos dois aspectos do ato conjugal, que não podem ser separados, quanto à proibição dos métodos contraceptivos. O que falar então, caros católicos, do chamado método natural? O método natural é aquele em que o casal realiza naturalmente o ato conjugal, mas o faz somente nos dias inférteis da mulher. Antes de tudo, é preciso dizer que é perfeitamente lícito o ato conjugal quando a infertilidade é natural, decorrente, por exemplo, do ciclo da mulher ou da idade, ou de um problema da natureza que está ali. Assim, no período infértil, o ato é lícito, pois nesse caso a infertilidade não decorre da vontade dos cônjuges, mas da própria natureza. Todavia, uma pergunta deve ser feita: é lícito o casal simplesmente reduzir o ato conjugal apenas ao período infértil, sem motivo, ou sem motivo grave? Quer dizer, é lícito o casal praticar os métodos naturais sem motivo sério, grave? E a resposta é clara e é um sonoro não. Os métodos naturais só podem ser praticados quando há motivo grave, sério. O Papa Pio XII diz o seguinte: o contrato matrimonial, contrato matrimonial que concede aos esposos o direito de satisfazerem a inclinação da natureza, os estabelece em um estado de vida, o estado conjugal. Ora, aos esposos que fazem uso deste estado conjugal, praticando o ato específico dele, o ato conjugal, a natureza e o Criador impõem a função de prover a conservação do gênero humano. Essa é a prestação característica que faz o valor próprio do estado deles, do estado conjugal. Essa prestação característica é o bem dos filhos, quer dizer, a procriação. Continua o Papa Pio XII: na ordem estabelecida por Deus, o indivíduo e a sociedade, o povo e o Estado, a própria Igreja dependem para a sua existência do matrimônio fecundo. Em consequência, abraçar o estado de matrimônio, usar constantemente da faculdade que lhe é própria e que só é lícita nos limites do matrimônio,
e, por outro lado, se subtrair sempre e deliberadamente, sem grave motivo, ao seu dever principal de gerar os filhos, seria um pecado contra o próprio sentido da vida conjugal. Continua o Papa Pio XII. Pode-se ser dispensado dessa prestação positiva, obrigatória da fecundidade, mesmo por longo tempo, até mesmo pela duração inteira do matrimônio, por motivos sérios, como os que não são raros de achar no que chamamos de indicação médica, eugênica, econômica ou social. No entanto, ainda o Papa, se de acordo com o juízo razoável e justo, não há semelhantes razões graves, quer pessoais, quer decorrentes das circunstâncias exteriores, a vontade dos esposos de evitar habitualmente a fecundidade da união, embora continuando a satisfazerem plenamente a sua sensualidade, só pode provir de uma falsa apreciação da vida e de motivos estranhos às regras da sã moral. Então, até aqui, meus caros católicos, o Papa, o ensinamento da Igreja constante, imutável, infalível. Está claro pelas palavras do Santo Padre e pela doutrina constante da Igreja que os métodos naturais só podem ser usados com motivo grave. Muitos dizem que a Igreja recomenda os métodos naturais e quase transformam os métodos naturais em 8º sacramento da Igreja ou em 11º mandamento, como se fossem o ideal da vida matrimonial. Isto está totalmente errado. A Igreja, em hipótese alguma, recomenda os métodos naturais. Ela permite os métodos naturais quando há motivo sério, grave, o que é bem diferente de recomendá-los. O ideal da vida matrimonial é fazer uso normal do matrimônio nos dias fecundos e infecundos, sem preocupar-se com isso. Os métodos naturais não podem, então, ser usados por razões de contracepção ou por uma mentalidade contraceptiva, quer dizer, para evitar os filhos a todo custo ou para reduzir o número de filhos a um número que seja agradável para o casal. Isso vai contra o dever de Estado conjugal da prestação da obrigação grave de garantir a preservação e o desenvolvimento da sociedade civil e da sociedade sobrenatural, que é a Igreja. Para utilizar os métodos naturais de forma moralmente aceitável, lícita, é preciso que haja então razões graves para que uma nova gravidez não aconteça. Destaco bem, são necessárias razões graves. Essas razões graves podem ser de ordem médica, eugênica, social, econômica. De ordem médica, que seja física ou psicológica, por exemplo, se uma nova gravidez traz riscos graves para a saúde da mãe. De ordem eugênica, por exemplo, se a probabilidade de o filho nascer com alguma deficiência grave é grande ou quase certa, ou se há grande probabilidade de aborto espontâneo, sobretudo se já ocorreram seguidamente antes. Uma pequena observação sobre a questão da deficiência. Ainda assim, é óbvio que uma pessoa com deficiência grave é capaz do céu. De ordem social, por exemplo, se o governo aborta sistematicamente as crianças de um casal após o nascimento do primeiro ou segundo filho, como é o caso na China. Esse motivo social não se trata de pressão da família, de pressão de membros da família não católicos, mundanos, que criticam, etc. Não, é algo realmente grave. De ordem econômica, se o nascimento de mais um filho colocará a família em situação econômica realmente difícil, por exemplo. As razões de ordem econômica devem ser graves. O não conseguir dar o melhor colégio ou a melhor comida para o filho ou outros cursos não são razões graves. O ter de comprar um carro pior ou ter de baixar o status econômico também não são razões graves.
Tem se exagerado muito a questão econômica para justificar o uso dos métodos naturais. Repitamos, a razão econômica deve ser realmente grave. Paradoxalmente, quanto mais abastada economicamente é uma sociedade, mais se tende a impedir a geração dos filhos, pois maior é o apego aos bens materiais e maior a aversão aos sacrifícios. É o que vemos hoje, em geral, os países mais ricos são os que têm menos crianças, menos filhos são gerados. Também a indicação médica é muito exagerada pelos profissionais de saúde, seja por motivos ideológicos, seja simplesmente para evitar maiores problemas para eles. Os médicos tendem a exagerar bastante o risco de uma nova gravidez. Claro que aqui não se trata de simplesmente desconsiderar uma orientação ou outra, um alerta feito. Mas, se há realmente dúvidas de um perigo, vale a pena, às vezes, procurar uma outra opinião que seja, eventualmente, mais imparcial, segura, também com eventuais exames que sejam necessários. Como podem surgir muitas dúvidas sobre o saber se uma razão é ou não suficiente para a utilização de métodos naturais, é preciso consultar um padre de segura doutrina moral para evitar o engano em matéria tão delicada e tão grave. Repitamos as palavras do Papa Pio XII. Se essas graves razões para utilizar os métodos naturais, se essas graves razões não estão presentes, a vontade de evitar habitualmente a fecundidade da união, mas continuando a satisfazer plenamente a sensualidade, só pode derivar de uma falsa apreciação da vida e de motivos alheios às retas normas éticas. Quando se usam os métodos naturais sem motivo sério, muitos problemas surgirão no matrimônio. Mentalidade egoísta, diminuição do amor conjugal, discórdia, tentações contra o prazer. Graves consequências para a sociedade, que não gera filhos, que vai morrendo, que vai deixando de produzir, gera inclusive problemas econômicos sérios, uma sociedade que não gera filhos. E claro, diminuindo os membros da igreja, diminuindo os membros no céu, diminuindo as vocações. Resumindo, caros católicos, utilizar os métodos naturais sem ter uma razão realmente grave para tanto é moralmente ilícito, é pecaminoso e deriva de uma mentalidade contraceptiva que precisa ser evitada, pois essa mentalidade, além de ser em si pecaminosa, conduz aos métodos contraceptivos de fato. Além disso, para que os métodos naturais sejam utilizados, é preciso que os dois cônjuges estejam de acordo, pois tais métodos supõem a abstenção, a abstinência do ato conjugal durante um certo período. Isso não pode ser feito sem que os dois estejam de acordo, até para não dar lugar a tentações contra o matrimônio. Claro, se houver razões realmente graves da parte de saúde, por exemplo, o cônjuge tem direito também à não realização do ato. Porém, mas isso não é obrigatório fazer, essa abstinência. O casal pode usar os métodos naturais para aumentar também a chance de filhos, evidentemente, não para evitá-los, mas para aumentar a chance de ter filhos, sem que haja obrigação para isso. Ninguém está obrigado a ter o maior número possível de filhos, mas sim a aceitar todos os filhos que Deus enviar como fruto do uso normal do matrimônio. A contracepção e a mentalidade contraceptiva são hoje praticamente onipresentes, infelizmente mesmo entre os católicos. A crise atual é de fé e de moral, como bem sabemos, e as consequências dessa mentalidade contraceptiva e da contracepção
Essas consequências são drásticas, lastimáveis e graves. A primeira consequência é, claro, para o próprio casal, que vê a vida matrimonial naufragar no uso de métodos contraceptivos ou no uso de métodos naturais sem razão para isso. A recusa da primeira finalidade do matrimônio, que é a procriação, traz grandes prejuízos para o casal, como dissemos. A contracepção, ou essa mentalidade, faz que homens e mulheres sejam vistos como objetos para fins sexuais. Mas a contracepção e a mentalidade contraceptiva causam, como também já mencionamos brevemente, graves problemas na sociedade. O problema do aborto está diretamente ligado à contracepção. Ora, o objetivo da contracepção é fazer de tudo para praticar o ato conjugal sem ter filhos. Com essa mentalidade contraceptiva, os filhos passam a ser vistos como inimigos do casal, como impedindo o bem do casal. Mas se os métodos contraceptivos falharem, ora, a gravidez vai contra a intenção de ter filhos, então é preciso fazer um aborto, matar a criança, o bebê que aí está dentro do ventre de sua mãe. E depois se segue o infanticídio, pois se eu posso matar a criança na barriga da mãe, por que não se poderia matá-la assim que ela nascer? Isso já está sendo proposto e começa a ser praticado em alguns países, chamado de aborto pós-parto, quer dizer, o assassinato da criança depois de nascida. E tudo isso é lógico dentro da mentalidade contraceptiva. Pois o crime é o mesmo, o assassinato de um bebê, só muda o lugar e o momento. A que ponto chegamos, caros católicos? A chamada paternidade responsável, por meio do uso dos métodos naturais, sem motivo sério, é na verdade irresponsável e causa irresponsabilidade. A chamada paternidade responsável, por meio da contracepção, é ainda mais irresponsável e causa ainda mais irresponsabilidade. Essa paternidade é irresponsável porque a pessoa quer justamente praticar um ato sem arcar com as consequências naturais de seu ato. Isso é o que se chama irresponsabilidade. E se a irresponsabilidade é defendida e praticada em matéria tão grave, tão fundamental e básica, é claro que ela vai se propagar para outros domínios da vida. Teremos pessoas irresponsáveis, imaturas. Não é então por acaso se as pessoas e a sociedade têm se mostrado cada vez mais irresponsáveis e imaturas. O próximo passo, caros católicos, depois do aborto é a eutanásia. A razão para não ter crianças é o fato de elas serem um peso, um fardo para curtir a vida. O passo seguinte é, então, eliminar os idosos que se tornam igualmente inconvenientes com o tempo, necessitando de cuidados. Uma vez que o princípio por trás da contracepção, isto é, o prazer sem responsabilidades e a eliminação daquilo que pode ser inconveniente, uma vez que esse princípio foi aceito, as consequências lógicas chegam mais cedo ou mais tarde. E depois dos idosos serão eliminados da sociedade todos aqueles que de alguma forma ela acha que são inconvenientes, que são um peso, um fardo, um sofrimento para os outros. Isso começa, por exemplo, com o aborto dos fetos anencéfalos. Nossa sociedade, supostamente tão moderna, tão evoluída, faz com muito mais perfeição o que faziam povos pagãos da antiguidade, eliminando toda criança que fosse algum peso para a sociedade, e faz com muito mais perfeição o que fazia a Alemanha nazista de Hitler. Nós vemos então, caros católicos, que a mentalidade contraceptiva está na raiz da cultura da morte. E podemos enxergar claramente a gravidade da mentalidade contraceptiva e da contracepção com as suas consequências. E notem que, historicamente,
de fato, a cultura da morte começa com a mentalidade contraceptiva, mesmo em métodos naturais, passa para a contracepção, de fato, em seguida para o aborto, depois vem a eutanásia e, finalmente, a eliminação de todos os que são considerados um peso por essa sociedade degenerada. Tudo foi muito bem organizado pelo inimigo do homem. E é preciso notar ainda que quando uma sociedade se torna contraceptiva, há um aumento de uniões contra a natureza, de uniões de pessoas do mesmo sexo, pois a contracepção indica que a finalidade das nossas vidas é o prazer sensual. E se a finalidade é essa, qualquer forma de prazer desse tipo se torna válida, não é necessária a geração dos filhos. Tudo está ligado, caros católicos. É preciso, portanto, ficar longe da contracepção, da mentalidade contraceptiva e de todas as suas consequências. A mentalidade contraceptiva começa com o uso dos métodos naturais sem ter motivos sérios para isso. A atitude católica face aos filhos deve ser como a de Nossa Senhora: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Não é fácil, não é simples, é bastante sacrificante, mas nisso está a alegria de fazer a vontade de Deus. Os 3 bens do casamento são os filhos, a fidelidade e a indissolubilidade. O maior deles, porém, são os filhos. Os filhos não são um peso, não são um mal, ao contrário, eles são a alegria e a glória dos pais, no sacrifício, como nosso Senhor, claro. O casal deve estar sempre aberto a todos os filhos que Deus quer enviar. Não podem evitá-los nunca por métodos anticoncepcionais e só poderão regular nascimentos utilizando métodos naturais se houver razões graves para isso, como dissemos. Os moralistas também admitem um espaçamento entre nascimentos de 2 anos, sem que haja problema moral em relação a isso, desde que feito esse espaçamento legítimo por métodos naturais, justamente. Diante de um problema, de uma dificuldade, de uma crise de consciência em relação a isso, não tenham medo de consultar um padre, tenham confiança e ele tentará ajudar. Aquele filho que o casal quer evitar pelos métodos naturais, ou ainda pior, pelos métodos artificiais, é o filho que talvez nos planos de Deus irá mudar a família, como São Bernardo, que levou para a vida religiosa mais de 30 familiares. Ou talvez o filho que o casal quer evitar por métodos naturais é aquele que pode trazer grandes benefícios para a sociedade. Pode ser o santo de que nossa época tanto precisa. É preciso confiar também na providência divina. Se Deus manda um filho aos pais que permanecem fiéis às leis do matrimônio e generosos, Ele dará os meios para que os pais possam, cooperando com a graça divina, educar o filho e ajudá-lo na sua salvação. É mais uma alma para chegar ao céu, isso basta. Deus não pode nos pedir nada que seja impossível. Ele dá os meios. Mas é preciso também recorrer a Ele. Grandes graças estão reservadas para o casal que confia na providência divina, aceitando todos os filhos que Deus manda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.